Vem aí o terceiro Beef and Milk Conference 2023, 7 e 8 de julho. Palestrantes confirmados: Dr. Moza Fonseca, da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. Dr. Aquiles Vieira, da Merck, também nos Estados Unidos. Dr. Elias Facuri, da UFMG. Dr. Eduardo Bastos, da Minerva Foods MyCarbon. Dr. Tiago Bernardino de Carvalho, do CEPEA. Dr. Paulo César Rocha Araújo, da Futura. Dr. Jonathan Ma, diretor do grupo Arauná. Dr. Leandro Sâmia, da UFMG. Dr. Newton Cardoso Júnior, deputado federal. Dr. Ricardo Alves, da Futura. E Dr. Antônio Último, da UFMG. Não perca! 7 e 8 de julho de 2023, terceiro Beef and Milk Conference. Venha participar conosco. Alô, meus amigos, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Mais uma segunda-feira das nossas tradicionais lives. Hoje nós vamos falar um tema que não tem como mais fugir da pecuária de corte. Vamos falar de creep feeding, aquele sistema de alimentação para os bezerros, para um desenvolvimento para até 300 quilos de peso vivo ao desmame. Parece brincadeira, parece mentira, mas vocês vão ver aí no desenrolar desta live que é muito possível e que existem tecnologias e manejo para que isso possa ocorrer. Para quem não conhece, eu sou o Ricardo Alves, consultor técnico da Rações Futura, e gostaria que vocês aí se inscrevessem no nosso canal e que também desse o like para que vocês possam receber os nossos conteúdos, que são muitos conteúdos, e que toda semana vocês podem ter uma novidade, um assunto novo dentro do agronegócio para poder vocês se capacitarem um pouco mais, especialmente de conhecimento, dentro desse nosso segmento que está e que está se revelando como grande propulsor da nossa economia brasileira. Portanto, pessoal, convide aí seus amigos, compartilhe aí esse link e vamos então falar, porque vocês sabem que conteúdo não falta, a gente tem que ligar às vezes no modo aqui 1.5 ou 2 para poder conseguir falar tudo, mas vai ser muito produtivo e vamos aproveitar inclusive dentro deste tema para poder falar para vocês sobre manejo, sobre instalações, sobre produtos e vamos terminar mostrando para vocês também as análises econômicas do uso do creep feeding para bezerros de corte. Portanto, não percam e vamos aí então dar seguimento e dar andamento à nossa live de hoje. As pessoas às vezes se perguntam, mas o que é que significa creep feeding? Muitas palavras americanas elas não tiveram tradução aqui no nosso meio e creep feeding foi uma delas. Se tornou como recorrente esse nome, mas o creep em inglês significa mais ou menos rastejar ou engatinhar e feeding é alimentação. Ou seja, eles fizeram uma alusão a um bezerro, a um animal que tenha que engatinhar ou abaixar para ele poder passar numa contenção, para que ele possa ter acesso a uma alimentação diferenciada. Essa alimentação diferenciada, obviamente, que é um suplemento, podendo ser proteico, podendo ser energético, e que os bezerros vão ter desde o nascimento até a sua desmama. E temos que lembrar que isso traz um benefício também não só para o bezerro, mas também traz para a fêmea, para a matriz. Nós entendemos que o bezerro tendo apenas o pasto à sua disposição, ele não terá nutrientes suficientes para poder atender às suas demandas, especialmente para estes casos que nós estamos comentando com vocês de desmamar aí com 300 quilos de peso vivo. Portanto, nós temos que suplementar este animal com alguns produtos que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco. E quando a gente pensa num bezerro ao pé da mãe, a gente logo imagina, mas esse bezerro aí está sendo suplementado com o leite da mãe, além do capim que ele está consumindo. Sim, é verdade. Mas será que esse leite consegue suprir a exigência nutricional dos bezerros? Olha aí uma tabela que mostra a exigência de um bezerro em termos de energia digestível com relação à sua idade, indo aí até 6 meses de vida.
vejam que o leite consegue suprir 100% da demanda desses bezerros apenas no primeiro mês. A partir do segundo mês de vida, supre aí até 70% da exigência do bezerro. E à medida que a idade dele vai avançando, esse suprimento se torna cada vez mais deficitário. Ou seja, quanto maior o bezerro, quanto mais velho o bezerro, maior a sua exigência e menos capacidade da mãe poder suprir este bezerro com as suas demandas nutricionais. Mesmo assim, o capim também não é suficiente para poder atender toda esta demanda. Portanto, muito importante a gente pensar nesta suplementação para que possa ter uma desmama melhor e também um resultado mais eficaz no desmame desses animais e que vai refletir lá na vida de terminação dele. Nós vamos mostrar isso para vocês também. Mas quais seriam então, se nós formos resumir aqui alguns pontos mais importantes, o que seriam as vantagens relacionadas ao creep feeding? Primeiro, nós vamos no básico, diminuir a mortalidade dos bezerros. Obviamente que nós não queremos ficar com 9 meses de uma vaca gestando para poder chegar lá e parir um bezerro que vai morrer. Nós não queremos isso, isso é um grande atraso, isso é um grande prejuízo. Então, um animal mais nutrido é um animal mais resistente e a mortalidade então vai diminuir. Nós conseguimos formar lotes mais homogêneos, que no linguajar mais comum tem menos refugos. Os animais são muito melhor em termos de condição corporal, muito melhor em termos de pelagem e eles conseguem ter padronização melhor quando você dá um alimento suplementar no creep feeding. Obviamente que um dos maiores índices, se não o melhor índice que nós podemos obter na pecuária da cria, é o peso desses animais a desmama. E o creep feeding vai promover um aumento substancial e nós vamos ver quais são estes números no momento da desmama dos animais. Nós conseguimos expressar um potencial genético desses animais, expressar o potencial. O rebanho nacional vem melhorando ano após ano com essas IATFs, inseminação, touros melhorados. E muitas das vezes, com uma deficiência alimentar, essa genética não consegue ser exposta, ela não consegue ficar evidente. E com a alimentação de creep feeding, nós conseguimos expressar este potencial genético que os animais já possuem hoje. A gente também sabe que quando os animais são desmamados, eles sofrem, na verdade, uma fase de transição desta desmama para a fase de recria. E no uso do creep feeding, a gente acaba reduzindo o estresse que existe desses animais, porque eles já estão com habilidade de consumo, eles já vão ao coxo com mais facilidade, eles já têm menos apego às suas mães. Então isso facilita muito o desenvolvimento na fase da recria. A gente obviamente consegue antecipar a idade e a primeira cobertura da fêmea. Para aqueles que fazem a recria das fêmeas para reposição das suas matrizes, a gente consegue entrar no sistema das precocinhas, que nós também vamos falar daqui a pouquinho. E temos que pensar que o creep feeding é um benefício direto para o bezerro, mas também é um benefício para as suas mães, para as matrizes. Porque você imagina um bezerro que está ali, dando cabeçada no úbere daquela vaca, querendo cada vez mais leite, essa vaca diminuindo a sua curva de lactação, essa vaca acaba ficando muito desgastada. E com a atenção dos bezerros à alimentação suplementar no creep, esses bezerros já não procuram tanto a mãe como aqueles que não têm creep feeding, e isso faz com que a mãe fique mais descansada, ela consegue ganhar mais peso e isso reflete no menor benefício para a prenhez dessa vaca da gestação seguinte. A gente obviamente que vai antecipar ou vai encurtar o tempo de abate desses animais, porque eles chegaram ao peso da desmama ou na entrada da recria com maior peso. E um dado muito interessante já mostrado aí pelos pesquisadores, lá na fase de cria com o creep feeding, esses bezerros acabam consumindo 10% a mais de matéria seca lá na fase de terminação no confinamento. E isso vai refletir também no peso final e no rendimento de carcaça, que eu também vou mostrar isso para vocês. E, obviamente, quando você tem uma outra fonte de alimento para os bezerros,
teoricamente, sobra mais pasto. Isso faz com que a gente possa aumentar a lotação animal naquela área. A gente diminui a pressão do pastejo, fazendo com que a gente possa aumentar a nossa escala de produção no uso do creep feeding. Existe uma relação que foi sempre estudada ao longo dos anos, e nós estamos falando isso de mais de 20 anos atrás, mostrando que essa fase inicial do bezerro, que seria ali do nascimento até a desmama, esses bezerros possuem uma alta taxa de ganho de peso. E conseguiram medir que aproximadamente, se você considerar um boi terminado com 450 quilos, que era um peso usado num sistema tradicional ou convencional, esta fase do nascimento até a desmama, os bezerros numa condição normal, sem suplementação, eles conseguiam ter de 25% a 35% do peso final do abate dele. Ou seja, em apenas 7 meses, esses bezerros chegavam a ter praticamente 35% do seu peso final. Isso mostra, naturalmente, que essa fase inicial é uma fase muito importante para os animais conseguem ganhar muito peso em pouco tempo. E à medida que eles foram trabalhando o uso do creep feeding, eles conseguiram ver, no caso de Nelore, está aí o Pacola dizendo, que esta relação foi para 41%, ou seja, o animal, a desmama, teria 41% do seu peso final, considerando 450 quilos. E para uns bezerros mestiços com aptidão maior ainda de ganho, essa relação chegou a 54%. Vejam a evolução que o creep feeding deu nesta relação de peso a desmama relacionado a seu peso de abate. Então, a rigor, podemos dizer que o uso do creep feeding para os bezerros até desmama vai proporcionar um menor tempo para que esses animais possam atingir o peso de abate. E é importante dizer que não basta eu querer trabalhar só até desmama, eu tenho que ter atenção também nas fases seguintes para eu continuar o ritmo de ganho e poder favorecer essa precocidade. E por falar em dados que eu comecei a mostrar para vocês, eu queria lembrar a vocês que nós temos uma das melhores plataformas de cursos do agronegócio, CMC Flix. Você pode adquirir isso em 12 parcelas por menos de R$ 60 mensais. Nesta plataforma você vai ter acesso a todos os conteúdos que nós geramos aqui dentro do CMC, como essa live que vocês estão vendo, com relação aos cursos que nós também fornecemos de vários temas dentro do agro, ligado a gado de corte, a gado de leite, a equinos e assim por diante. Pessoal, não deixe de se inscrever no CMC e também contratar o CMC Flix. Vocês vão ver que toda semana vão ter conteúdos novos e isso vai ajudar muito no conteúdo e no conhecimento de vocês. E por falar em dados, então, quais seriam as respostas à utilização do creep feeding? Se nós formos pegar aí, vamos pegar o sistema de um bezerro a desmama com 7 meses, que é mais ou menos o padrão. Estudos mostraram que o peso dos bezerros sem creep feeding ia à média de 200 quilos a desmama. Com o uso do creep feeding na mesma categoria, no mesmo rebanho, separando apenas um número de animais que receberiam e outro número de animais que não receberiam, os que receberam o creep feed subiram praticamente 23%, ou seja, de 200 subiram para 245 quilos de peso vivo. E vejam aí também que existe uma relação com as fêmeas. As fêmeas de 77% de fertilidade subiram para 84%, um aumento de praticamente 10% na fertilidade das fêmeas com o uso de creep para os seus filhos. Portanto, o creeping, provando aí para vocês, ele tem um efeito não só na desmama dos bezerros, mas também um efeito na fertilidade das suas mães. E isso vai ajudar a nos garantir o maior número de bezerros na estação seguinte. Mas vejam aí que esses números de aumento de 22% é antigo. Isso aí nós estamos falando de estudos de mais de 20 anos atrás, pessoal. E nós estamos reforçando o conhecimento de creep agora que ele está tomando mais vulto dentro da pecuária. Mas vejam o que as novas tecnologias puderam nos trazer. Deste bezerro que saiu de 200 para 245, hoje nós estamos falando de bezerro saindo de 280, 300 com a mesma idade.
E isso é um aumento de 40% a 50% de peso em relação ao que existia nos animais sem CRIP. Imaginem só que tamanha diferença que aconteceu nesse nosso mercado da pecuária de cria. E as fêmeas, usando essa tecnologia, subiram desses 10% para 23%. São muitos casos que nós temos aí comerciais, de fazendas comerciais, que nós temos aí 94%, 95%, 96% de fertilidade nas matrizes dentro de uma estação de monta aí, indo até 4 meses de duração. Então isso mudou muito a cara da pecuária e esses produtores estão fazendo seleção do seu rebanho não porque a vaca ficou vazia, eles estão fazendo seleção no seu rebanho por aqueles bezerros que têm o menor peso a desmama, mas não necessariamente porque a vaca ficou vazia. Muitas fazendas aí agora estão com uma quantidade muito pequena de vacas vazias durante a estação. E temos mais dados. Se a gente for olhar os desempenhos de animais confinados, usando o CRIP lá na fase da sua cria e refletindo lá na fase de terminação. O que eles fizeram? Deram 5 meses de CRIP feeding para um lote de animais e o outro lote, na mesma categoria, sem CRIP. E desmamaram esses bezerros com 7 meses e levaram eles direto para o confinamento. E por lá eles ficaram 6 meses, 180 dias, sendo abatidos na ordem de 12 a 13 meses de vida. Fizeram isso para poder entender se existia diferença lá no abate entre animais que estavam no sistema do CRIP feeding e animais que não estavam nesse sistema. Como nós já mostramos ali atrás, obviamente que o peso a desmama dos animais que receberam CRIP é maior. Vocês estão vendo aí 236 contra 219 para aqueles que não receberam. O peso ao abate, pouco mais de 380 quilos, 385 contra 417. Bom, já perceberam aí que o peso ao abate já mostrou uma diferença maior do que a diferença de peso quando eles foram desmamados. Mas vejam lá os dados finais desse abate, pessoal. Rendimento de carcaça, nós estamos falando de uma categoria que não recebeu CRIP feeding, tendo 55,5% de rendimento de carcaça, contra 57,7% para aqueles animais que receberam CRIP lá na sua fase de cria. Vejam então que o peso ao abate, pensando no peso morto, foi de 14,2 para os animais sem CRIP contra 16 arrobas para os animais que tiveram CRIP. Conclusão, o CRIP feeding usado lá na fase de cria tem um reflexo positivo e significativo para os animais lá na fase da sua terminação. Eles começaram a pesquisar isso há muitos anos, como eu disse. Veja lá, autores fazendo pesquisa de 20 anos atrás. Vários autores, várias raças e cruzamentos, diferentes suplementos em termos de níveis de proteína, níveis de energia e seus balanceamentos, mas o fato é que, resumindo os resultados de todo mundo, ao longo dessa época, eles viram que tinha um incremento de 1 arroba na média para os animais que recebiam CRIP contra os animais que não recebiam CRIP. Apenas mostrando para vocês o quanto isso já era antigo. Imaginem agora, com esses produtos modernos que nós vamos mostrar daqui a pouco e com esse novo design de manejo, o quanto que isso não cresceu dentro da pecuária de corte. Mas aí as pessoas se perguntam, mas quanto que um bezerro desse consome? Eu não vou dar conta de tratar desses bezerros. Lembrando que CRIP feeding, pessoal, uma das indicações de manejo é colocá-lo à disposição dos animais. Nós não vamos medir a quantidade que a gente vai fornecer por dia para cada animal. Não, vamos colocar à vontade no coxo todos os dias ir lá e repor sempre que estiver terminando. Mas o que seria o consumo? Considerando que os alimentos estão lá à disposição dos animais. Obviamente que eles comem um percentual sobre o seu peso vivo. Então, animais que estão aí até o 2º mês de vida, eles vão consumir uma média ali de 200 gramas por dia, o que daria no final do mês 6 quilos por animal. À medida que os animais vão ganhando peso, e eles estando consumindo um percentual sobre o peso vivo, o consumo em termos absolutos vai só subindo. De tal forma aí que um animal de 4 a 5 meses de idade está consumindo ali 48 quilos no mês, um animal que está aí terminando, né, a sua fase de aleitamento, ele vai desmamar consumindo aí quase 100 quilos do produto por mês.
Mas se trocarmos isso em miúdo e colocarmos uma média para que vocês possam fazer um cálculo rápido, entendam que esses animais vão consumir na média, pessoal, de 1% do seu peso vivo. Então, se você considerar um animal que nasceu com 30 quilos, desmamou com 280 quilos, vocês podem somar esses dois números, dividir por 2, achar o peso médio e entender que eles vão consumir ali 1% sobre esse peso médio, vezes o número de dias que esses animais ficaram em aleitamento. Nós vamos mostrar isso nas análises financeiras daqui a pouco para vocês. Agora, vários fatores influenciam na resposta do creep feeding. Nem todo o sistema de creep feeding vai dar o mesmo resultado. E o que seriam esses fatores, então, que poderiam afetar a resposta desses animais? São vários. Primeiro, a quantidade e a qualidade do pasto. Se eu tenho pasto novo, brotado, relação folha-haste alta, nutrição elevada, boa disponibilidade, pasto de verão, por exemplo, ou início de verão, os animais tendem a consumir um pouco menos no creep. A gente sabe que quem está em estação de monta, esses bezerros estão nascendo aí no final da seca, do meio para o final da seca. Então, nós teremos um consumo um pouco maior nessa fase, mas que os animais estão muito pequenos, e quando entra verão eles tendem a diminuir caso tenha maior disponibilidade de pasto. E o contrário acontece. Menos pasto ou menos qualidade, maior procura pelo alimento do creep feeding. A produção de leite da matriz também interfere. Se o meu rebanho é de matrizes com alta habilidade materna, que possuem uma produção de leite maior, mais significativa, a tendência é que os animais também reduzam um pouco o consumo no creep feeding, porque eles têm uma certa preferência, ou pelo menos têm um volume maior de leite sendo introduzido. O potencial genético dos bezerros, vocês mesmos devem perceber que num cruzamento industrial, o F1 de um touro, por exemplo, Angus, os animais parecem que já nascem com instinto de coxo. Na primeira semana eles já estão ali procurando comida. Eles naturalmente consomem mais do que um animal mais azeboado ou um animal Nelore, um Guzerá e assim por diante. Então existem diferenças. E dentro da própria raça existem indivíduos que têm uma habilidade também maior do que a outra para poder procurar o coxo. Então vai ter variação de consumo em relação ao potencial genético. Machos também consomem mais do que as fêmeas. Então tem uma relação do sexo para a resposta ao creep feeding. A idade dos bezerros no desmame, algumas pessoas usam o creep feeding para poder antecipar a idade ao desmame. Tem pessoas que estão desmamando animais com 5 meses de vida nos mesmos pesos tradicionais dos 7 meses. E tem pessoas que mantêm até os 7 meses com creep, mas às vezes retardam um pouco o início do fornecimento do creep feeding, começando a partir do 3º mês. Então tem variações e obviamente que a idade do bezerro é um dos pontos, se eu desmamo mais cedo ou se eu desmamo dentro da idade convencional. O tempo de administração. Tem pessoas que começam, e aí vem o caso, que começam a fornecer creep feeding a partir do 2º ou 3º mês, porque entendem que o bezerro tem muito baixo consumo nessa fase, e aí isso vai influenciar também na quantidade consumida e também no resultado do peso dos animais a desmama. E o tipo do suplemento fornecido. Se eu tenho um alimento mais proteico, mais energético, normalmente o alimento mais energético ele é mais atrativo, ele tem mais palatabilidade. Os animais acabam também sendo influenciados por isso e consumindo um pouco mais quando você tem proteinados mais energéticos. Quais as estratégias que eu usaria então para creep feeding por categoria animal? O que a gente vê no campo, pessoal, é que essa técnica, muitos produtores ainda são reticentes e têm um certo receio se isso vai valer a pena ou não. Então, se você está reticente, está resistente ao uso do creep feeding, existem categorias animais que a gente pode ver maior ou melhor desempenho dos animais. Então, se você quiser fazer uma experiência, se quiser fazer um experimento dentro da própria fazenda para comparar o que são as diferenças de animais alimentados com creep contra animais sem creep, você pode pensar, por exemplo, no lote de vacas primíparas. Essas vacas, em geral, considerando a média do seu rebanho, de um rebanho ainda ativo bom,
as primíparas tendem a dar bezerros a desmama mais leves, porque este animal ainda não está no pico de produção de leite, este animal ainda está gastando energia para o seu crescimento e formação corporal, então as primíparas podem ter animais a desmama com pesos menores do que a média das suas multíparas. Então lote de vaca primípara seria um lote para a gente poder fazer comparação. O melhor seria a gente separar, dois lotes da mesma categoria. Lotes de vacas velhas ou magras. Está aí já explicado o motivo. Vacas que acabam demonstrando menores resultados nos seus bezerros a desmama. E lotes de vacas com bezerro ao pé, o produto de venda normalmente de quem é criador é de vender os machos a desmama. Então poderia também optar por fazer o uso do CRIP em lotes que tenham macho ao pé, porque pelo menos ganha mais peso para que você possa ter um produto de venda melhor do que a média do seu rebanho. E lembrem que se for fazer a avaliação, lembrem de fazer também nas fêmeas, nas matrizes, pensando na estação seguinte. Perceberão que naquele lote que usou o Crip Feeding, as vacas tendem a ter uma diferença a maior para a sua prenhez. Então atento para que não deixe apenas os bezerros na sua avaliação, mas também as suas mães. Agora, temos que ter ponto de atenção. E existem alguns que a gente deve mencionar aqui. Num sistema de pecuária mais precoce e que ela não tem mais volta, cada ano que passa nós estamos tendo produtores e rebanhos cada vez mais precoces para poder atender a exigência do mercado e também para que a gente possa produzir uma arroba mais barata, o Crip Feeding é o primeiro passo nesse sistema em que se está usando uma pecuária precoce. Não se consegue uma pecuária precoce, não se consegue um boi jovem ao abate ou uma fêmea precoce na sua reprodução se nós não começarmos lá no início fazendo uso do Crip Feeding. Então, para todos aqueles que querem trabalhar numa pecuária precoce, o Crip Feeding é uma ferramenta recorrente. Não podemos abrir mão dela. Agora, fazer uso do Crip Feeding, desmamar esses bezerros, machos e fêmeas, numa condição superior, não vai adiantar se a gente também não continuar nas fases de recria um sistema de alimentação com suplementação, porque a gente pode ter às vezes um efeito perdido à desmama considerando aqueles produtores que usaram o Crip Feeding. Então, muito importante, o que eu quero deixar com essa mensagem? Rebanhos para abates precoces ou para reprodução precoce no caso de fêmea. Crip Feeding é a nossa primeira ferramenta. Precisamos começar. E usou até a desmama, continue com uma suplementação de um proteinado energético nas fases seguintes para que a gente possa ter a contribuição desse sistema nas nossas fases seguintes. E falando então desse rebanho precoce, pessoal, nós temos aí vários sistemas no Brasil que demonstram isso. Tá aí um deles, o boi 777, em que a gente desmama o bezerro com 7 arrobas, faz a recria dele ganhando outras 7 arrobas que indo para 14 e mais 7 arrobas na fase do confinamento. Este boi 777, ele começa lá com o Crip Feeding, para a gente poder garantir que esse rebanho terá uma desmama média de 7 arrobas. Temos também as precocinhas. Comparado com o sistema tradicional, nós estamos falando, pessoal, de uma fêmea zebuína, Nelore, em que vai ser coberta até os seus 14 meses de vida. Ou seja, ela vai parir com menos, aproximadamente com 2 anos de vida, diferentemente do sistema tradicional, em que essa fêmea vai parir aos seus 35, 36 meses. Para essa fêmea, começa-se com o Crip Feeding também. E o sistema da Futura Novilho 10, em que esse bezerro de cruzamento industrial fica até 3 meses ao pé da mãe com o Crip Feeding e daí ele é desmamado e jogado direto para o confinamento de puro grão, de tal forma que teremos bois, animais, machos com 18 arrobas e meia de peso vivo com menos de 1 ano de vida e com rendimento de carcaça em torno dos 57, 58%, passando então de 20 arrobas na carcaça na terminação. Todos esses sistemas mostrados aí como exemplos, e que já demonstramos isso em outras lives, todos eles, se não houver o Crip Feeding, eles não obterão estes resultados que nós tanto conhecemos.
Agora, quais seriam as nossas recomendações, as recomendações futuras no manejo da suplementação do creep feeding? Primeiro, nós vamos iniciar o fornecimento dos produtos de creep feeding a partir dos primeiros dias de vida. É claro que o bezerro não vai nascer todos os bezerros no mesmo dia, mas começou a nascer, já deixe produto à disposição desses animais. Ah, mas eles não comem, mas a gente estimula, a gente vai dar a eles a chance do aprendizado de entrar dentro do creep feeding e começar os consumos o quanto antes. E quanto antes começar, melhor é para os resultados. Manter os coxos sempre cheios, consumo à vontade, não deixem faltar para não ter nenhum outro problema dos animais chegarem e consumir grandes quantidades de uma vez só. Os coxos devem ser cobertos, porque afinal de contas o alimento vai ficar à disposição, vai ser usado no período das águas e das secas, então muito importante estar coberto. E a primeira opção que a gente sugere é usar produtos de mais alta tecnologia, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Isso vai propiciar uma melhor conversão alimentar e, teoricamente, os melhores ganhos de peso. Para as fazendas que têm, por exemplo, metas de desembolso por mês, a gente sugere que eles usem produto à vontade, então até os 120 dias de vida desses bezerros, e se for o caso, então depois ou limita o consumo para os animais nas fases seguintes, onde eles começam a consumir mais, ou troca por outro produto que tem limitação de consumo, mas para que ele possa estar sempre com o alimento à sua disposição. Isso é muito melhor para o manejo. Mas para aquele super bezerro que nós estamos falando, o super peso da desmama dos 300 quilos, nós temos que pensar que o produto é de alta tecnologia e que vai estar sempre à vontade desses animais. E para aqueles que fazem a recria desses machos, que não vendem esse animal após a desmama, a gente sugere manter o creep feed por pelo menos mais uns 15 dias à vontade, porque é aquela fase da transição, que ele saiu da desmama, foi para a fase de recria e ele continua então embalado comendo um produto para ele se acostumando com a falta da mãe. E aí então, falando sobre produtos, quais seriam as características desejáveis dos produtos para creep feeding? Primeiro, o bezerro tem que ter vontade de ir no coxo. Para isso ele tem que ter produtos que o atraiam. Então, alta palatabilidade. Este é o primeiro ponto. O animal tem que ter vontade de comer aquela ração. Precisa usar fontes de proteína verdadeira, de alta digestibilidade. Não vamos usar ureia nesta fase. Minerais com alta biodisponibilidade, de tal forma que os animais possam absorver isso com mais facilidade. Precisamos usar aditivos promotores de crescimento e eficiência alimentar, que usamos nesses produtos mais tecnificados. Precisa ter uma carga boa de vitaminas, formulações balanceadas e de mistura uniforme. Muito cuidado com essas misturas que são feitas dentro da fazenda e que às vezes não tem a mesma proporção indicada da mistura. Pode haver diferenciação no consumo dos animais. E que produtos então são esses que nós podemos falar aí de alto desempenho e alta tecnologia? Primeiro deles, Baby Gel, que é um produto que já tem o milho na sua formulação gelatinizado, não é um milho moído, é peletizado, e o Prontogel, Baby Gel com um pouco mais de proteína, indicado para os animais nas fases mais jovens, vamos dizer até o 3º mês de idade, e Prontogel com a carga maior de energia para os animais desenvolverem de forma muito rápida. Isso é um produto inédito no mercado, um produto lançado pela Futura há meses atrás, no ano passado, e vejam aí que consegue ver partículas maiores do milho. Esse milho não é moído, mas é uma tecnologia que usamos dentro da indústria para que esse milho possa entrar numa estrutura um pouco maior, mas gelatinizado, de tal forma que o amido dele fica mais disponível para os animais absorverem. Mas podemos usar um produto também que continua sendo de alto desempenho, mas todo farelado. Um produto um pouco mais barato do que os primeiros que eu disse, praticamente nas mesmas formulações do Prontogel, mas que não leva esta vantagem do milho gelatinizado. Esse é um produto farelado misturado também pronto para uso nos animais de creep feeding, ração PG Suprema. Agora, aqueles produtores que compram milho carga fechada, aqueles produtores que possuem sua área agrícola e querem aproveitar o seu milho para poder fazer uma mistura mais barata, nós podemos então fazer a mesma formulação indicada no item anterior da PG Suprema e o comprando o núcleo PG15 ou PG25, de tal forma que a gente mistura este núcleo em 75 para 25 ou 85 do milho moído para 15 do núcleo.
Neste caso, a gente faz a mistura na fazenda, mas aproveita oportunidades de compra de milho ou mesmo oportunidades de produção desse milho na fazenda. Agora, alguns produtores querem fazer o creep feed, mas não querem não querem começar nesse nível de tecnologia, de produtos de tecnologia mais alto. Nós podemos usar produtos de médio desempenho, vamos dizer assim, mas continua tendo alta tecnologia. Por que que esses produtos são de médio desempenho? Porque eles são consumidos em menor quantidade. Não porque eles têm pior qualidade, mas porque eles têm limitador de consumo. Então, proteinado a ser mais energia, deixando à vontade no coxo, esses animais vão consumir 0,3, 0,5% do seu peso vivo ao dia. Nós podemos também usar o proteinado turbo, que é um proteinado que vai ter um consumo um pouco maior, 0,5, 0,8% do peso vivo. Produtaço, desempenho fantástico a nível de campo para esses bezerros. E também um produto que desmistificou o consumo de sal mineral para os animais jovens, que é o FT-Fos Bezerros, que é um sal mineral peletizado e que tem 20% de proteína, aditivos com cargas pesadas, mas um consumo menor de 0,15% em relação ao peso vivo. Portanto, pessoal, não tem nada de pior qualidade nesses alimentos. A diferença é que eles têm um limitador de consumo e isso naturalmente vai dar então um consumo menor de nutrientes, fazendo com que animais estejam num ganho de peso superior ao sistema sem creep feeding, mas num ganho de peso um pouco inferior em relação àqueles outros produtos concentrados que eu mostrei para vocês no início desses slides aí relacionados a produtos. Procure um representante na sua região e vocês terão a oportunidade de conhecer esses produtos e fazer uso e tirarem suas próprias conclusões. E quais seriam as instalações então para esse creep feed? Muitas pessoas ainda têm dúvidas de que instalações são essas e que características elas deveriam ter. Bom, devo pensar primeiro na localização. A instalação do creep feeding ela deve estar localizada próximo da área do descanso ou malhadouro, para alguns que chamam assim, né, próximo das aguadas ou nas proximidades do coxiçal. Enfim, sabe aquela área que as vacas vão lá para poder lamber o sal ou para poder beber água, ou mesmo a sombra que está tudo junto numa praça de alimentação? É ali que nós vamos colocar o creep feeding. Então os animais, os bezerros, acompanham as suas mães até essas áreas dos malhadouros e lá eles terão a oportunidade de entrar dentro da área. Qual o tamanho que deveria ser esse creep feeding? Deve ter uma área aí de 1,5 metro quadrado por cabeça de bezerro, deixando um espaço de aproximadamente 3 metros entre o coxo e a cerca limitadora do creep feeding, para que os animais possam circular livremente, mesmo tendo alguns animais consumindo no coxo. A gente pode cercar essa área aí com postes de madeira espaçados de 2 metros, um poste do outro, com 6 a 8 fios de arame-liso esticados, com catracas para ficar bem esticadinho, ou réguas de madeira. Este é o cercamento que a gente faz dos lugares onde os bezerros não passarão para dentro, ou não entrarão ou sairão. O local onde eles vão então fazer esse fluxo de entrada e saída é um acesso restrito, exclusiva para os bezerros, que tem que ter ali 40 centímetros livre de passagem para os bezerros por 85 de altura, que seria um ripado ou um morãozinho que vai limitar essa altura. Essa altura principalmente que vai limitar as matrizes ou as mães de entrar dentro dessa área do creep feeding. E a gente finca uns esteios aí para fixação desses morões a 1,20 de altura. É simples assim, mas importante seguir as medidas para que a gente não tenha aquela vaca ladra entrando dentro desta área. Precisamos ter um número de entradas, de uma entrada para cada 25 bezerros, mas temos que ter um mínimo de 4 entradas, mesmo que a relação seja de um rebanho menor um pouco. O comprimento dos coxos, ou linha de coxo dos creep feedings, precisam ter de 8 a 10 centímetros, no máximo aí 12 centímetros por cabeça de bezerro. E a largura seria importante de tal forma que possa comer dos dois lados ao mesmo tempo, para poder otimizar um pouco o comprimento desse creep feeding. Então, esta é o dimensionamento que nós deveríamos ter de todo o creep e também dos coxos para os bezerros. Então, aí alguns modelos para que vocês possam entender melhor. Essa primeira figura no alto é uma planta baixa, onde nós estamos vendo na parte de cima e na parte de baixo o cercado fixo, que não entra e não sai animal.
E nós estamos vendo aí nas cabeceiras dessa estrutura os pontos de fluxo, de entrada e de saída dos bezerros, onde nós temos os moirões afastados aí 40 centímetros livre um do outro, que seria o ponto de passagem. Já no detalhe aí na parte de baixo, mostrando a fachada dessa entrada, vocês estão percebendo que também tem um ripado ou um morãozinho limitando a 85 centímetros de altura para que esses bezerros maiores, próximos da desmama, possam entrar sem problema, mas as mães não entram. Outros modelos nós podemos ver, por exemplo, o coxo de sal contínuo na parte externa para as matrizes, na parte cercada do cripe para os bezerros, de tal forma que ali garante que o sistema está todo compacto, junto, e as vacas indo até o coxo, os bezerros já estão logo do lado para poder fazer consumo dos seus produtos ali especializados. Outro modelo que a gente tem aí o coxo centralizado, mostrando aquelas medidas de 3 metros livres, mostrando aí a altura do coxo a 40 centímetros do chão, atento para que a gente não coloque um coxo muito alto, porque os bezerros pequenos teriam dificuldade de acesso. Tudo isso é importante a gente observar. E para aqueles que falam assim, não vou fazer porque cripe é caro, aí eu mostro para eles essa foto. É só uma questão de decisão mesmo, pessoal, de querer ir para essa pecuária mais econômica, de custo de arroba mais barato ou não. Está aí um exemplo de um creep feeding simples, que quase todos os pecuaristas têm uma bombona na fazenda que pode fazer uma adaptação e faz ali com esteios de eucalipto a parte das contenções e do cercamento. Eu deixo inclusive para vocês até um modelo aí de bombona, como que vocês vão usar as medidas para fazer dessa bombona a abertura para o coxo e a próprio levantamento das bordas vão fazer também um beiral para que esse alimento não tenha problema de molhar com as chuvas. Vejam aí, muito simples de fazer. Temos aí modelos econômicos. Tem pessoas que aproveitam, por exemplo, a esquina de uma cerca para poder fazer o creep feeding. Aí, na parte diagonal ou da resultante, eles fazem então um cercamento aí dentro daquelas medidas que nós preconizamos para que os bezerros possam consumir ali naquele canto. Atenção para que isso não fique afastado do malhadouro das vacas, do coxo de sal das vacas. Vejam aí outros modelos econômicos, muito parecido com modelos que eu mostrei ali com o projeto. Veja lá coxo com bombona de plástico, o coxo das matrizes mais alto um pouco, o coxo dos bezerros praticamente lá no chão. Excelente estrutura. E observem, pessoal, que nesse anteparo que existe para a entrada dos bezerros no cripe, foi colocado também um morãozinho embaixo. Sabe para que isso? É para evitar as vacas rezadeiras, que a gente chama. Algumas vacas aprendem a entrar no creep feeding porque aquela comida é muito mais palatável, né? Muito atraente. Tem vacas que aprendem a dobrar os membros anteriores, fazendo um sistema de agachamento e passam por baixo. Aí nesse caso, quando a gente coloca um morãozinho por baixo, a gente evita que essas vacas rezadeiras também entrem dentro do creep feeding. Então fica preservado para os bezerros. Vejam em outros modelos usando também réguas de madeira para aqueles locais que têm mais disponibilidade de madeira, os amigos aí do norte, né, do Pará, que tem mais facilidade de uso de madeiras também pode usar. Vejam em sistemas também, modelos econômicos, né, entradas com os morões numa lateral inteira, fazendo um bom acesso dos animais, o coxo coberto, como a gente disse, sistemas mais rústicos, desse pessoal do norte também, tem um pouco de madeira às vezes à disposição, madeiras que estão ali na propriedade, não são comercializadas, um sistema muito rústico e também de alta eficácia, modelos simples, pessoal, veja aí, uns ripados aproveitados às vezes de construções ou de galpões que foram desmanchados dentro da propriedade. Atenção quando a gente coloca o coxo numa lateral para facilitar, às vezes, o manejo de fornecimento de comida, o manejo operacional. Às vezes as pessoas esquecem que foi dimensionado para os animais comerem dos dois lados e leva, às vezes, o coxo para uma lateral de um cercamento. Então, atenção para que, se for colocar o coxo numa lateral, e nenhum problema com relação a isso, tem que dimensionar para que os 8, 10 centímetros de linha de coxo esteja todos de um lado só, porque o outro está impedido do acesso dos animais. E existem aí hoje também modelos de creep feed metálicos, né, que são usados em regiões que, por exemplo, têm dificuldade de acesso à madeira ou mesmo com relação a oportunidades dos custos, né, de se usar estes modelos metálicos. Veja aí rebanhos de cruzamento industrial também sendo usados. E temos modelos móveis, que foi uma grande sacada do mercado e a Treiber fez um desses papéis, grandes parceiros. Temos hoje os coxos da Treiber aqui que entendemos ser muito eficientes, muito bons
e que vocês tenham oportunidade, para que não tenha que construir o creep feed em cada uma das mangas que tem na propriedade, você pode engatar o terceiro ponto do trator, dobrar ali aquelas laterais e levar estes coxos para outras mangas, para outras baias, para outras áreas de manejo. Então isso ficou muito interessante, muito prático. A Treiber fez um ótimo lançamento no mercado com esses produtos de transportes fáceis, né? Móveis. Vejam aí, ó, um Treiber no campo, vejam que ele tem um beiral para proteger a comida no momento das águas, das chuvas, veja ali o terceiro ponto, veja as gradinhas, enfim, fantástico, pessoal. Um abraço aí para o pessoal da Treiber, estamos muito satisfeitos com esses produtos que nós já temos testados aqui no CMC e recomendamos para vocês. Muita atenção quando a gente estiver falando destes creep móveis com relação ao dimensionamento, pessoal. A gente precisa sempre lembrar que existe um comprimento mínimo para que os animais e uma área mínima para que os animais não tenham competição com os demais. Então, atento apenas a isso, mas o modelo móvel foi um modelo muito interessante no mercado. Portanto, pessoal, a tecnologia do creep feeding é o passo inicial para aquilo que eu falo muito com vocês, o MGE, que é margem, giro e escala. 3 pontos que não podem fugir da pecuária moderna e de quem quer ter a pecuária como negócio. Por quê? O que aconteceu quando eu uso creep feed? Eu aumentei o GPD, ou ganho de peso diário. Isso vai me ajudar a trazer um animal abatido de forma precoce, é a precocidade animal. Eu consigo aumentar a escala de produção, porque eu consigo colocar mais animais na mesma área quando eu estou usando creep feeding. Então eu aumento a lotação e naturalmente aumento a minha escala de produção. E eu consigo aumentar a margem, acabei de mostrar para vocês o custo da arroba adicional menor do que o custo que você oferta a estes animais no mercado. Portanto, creep feeding passa a ser o primeiro ponto da tríade do MGE, margem, giro e escala, que tanto precisa nos dias de hoje dentro da pecuária moderna. Pessoal, já chegou aqui algumas perguntas, eu vou respondê-las ao longo aqui da semana e vou postar nos nossos grupos para que vocês estejam atendidos com relação às suas dúvidas. Espero ter contribuído com mais uma live falando sobre a pecuária moderna, falando sobre tecnologia e inovação, que a Futura é incansável nisso. E agradeço a atenção de vocês, uma boa noite e até a semana que vem. Um abraço. Vem aí o terceiro Beef and Milk Conference 2023, 7 e 8 de julho. Palestrantes confirmados: Dr. Moza Fonseca, da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. Dr. Aquiles Vieira, da Merck, também nos Estados Unidos. Dr. Elias Facuri, da UFMG. Dr. Eduardo Bastos, da Minerva Foods My Carbon. Dr. Tiago Bernardino de Carvalho, do CEPEA. Dr. Paulo César Rocha Araújo, da Futura. Dr. Jonathan Ma, diretor do grupo Arauná. Dr. Leandro Sâmia, da UFMG. Dr. Newton Cardoso Júnior, deputado federal. Dr. Ricardo Alves, da Futura. E Dr. Antônio Último, da UFMG. Não perca! 7 e 8 de julho de 2023, terceiro Beef and Milk Conference. Venha participar conosco.